Oi gente, eu sou a Paty e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de julho, incluindo a conclusão da Maratona Literária de Inverno. Eu comecei o mês lendo Princesa Mecânica, que é a finalização da trilogia das Peças Infernais da Cassandra Clare. Na verdade, eu comecei a ler ele no final de junho e terminei no primeiro dia da Maratona Literária de Inverno. E, gente, que conclusão de trilogia foi essa? Eu amei muito esse livro, com certeza é o melhor da trilogia. Tem uns acontecimentos tão incríveis com a protagonista do livro, eu amo muito essa personagem. Ela tem uma habilidade muito diferente ali no mundo dos Shadowhunters e eu achei isso muito interessante para a história. Várias coisas também foram reveladas do passado dela e tudo começou a fazer sentido assim na história. E o triângulo amoroso desses livros foi com certeza o melhor que eu já li até hoje. Sério, gente, melhor solução para triângulo amoroso aconteceu nesse livro. A autora foi genial e eu amei esse final. Até rimou. Eu só tenho duas reclamações sobre o livro. Uma delas é uma cena que eu não concordei de ter acontecido, que quando eu tava lendo eu fiquei, meu Deus, por que vocês estão fazendo isso agora? E a outra reclamação que eu tenho pra fazer é de uma árvore genealógica que aparece no começo do livro sobre as principais famílias Shadowhunters e que dá um baita spoiler do final do livro. Quando eu vi isso antes de ler a história, eu fiquei com muita raiva e fiquei pensando por que eles não colocaram isso no final do livro e tava aqui no começo pra gente ver ali de cara o que vai acontecer. Então, quando você for ler esse livro, eu aconselho você não olhar essa árvore genealógica, deixe pra ver ela no final. Eu quero falar também que se você quer ler os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais, leiam eles pela ordem de publicação, porque eu tenho certeza que agora o quinto livro dos Instrumentos Mortais vai dar todos os spoilers possíveis de Princesa Mecânica. Daí vem a primeira semana da Maratona Literária de Inverno, que era a Semana dos Encalhados. Eu aproveitei e peguei os livros que estavam há mais tempo aqui na minha estante, e entre eles eram As Aventuras de Sherlock Holmes, do Conan Doyle. Os livros de Sherlock Holmes são livros policiais porque esse personagem ele é um detetive. Eu acho que é muito difícil vocês não saberem quem é ele. E esse é um livro que reúne 12 contos do detetive, todos eles narrados, é claro, pelo Watson. E eu gostei do livro. O que eu mais gosto nas histórias do Sherlock Holmes é que nem sempre ele pega casos que envolvem uma morte. Aparecem clientes para ele com histórias assim diferentes e estranhas, e por mais bizarras que fossem, ele sempre acha uma explicação. E eu acho que isso diferencia ele bastante de outros livros policiais, além, é claro, da sua genialidade bastante incomum para ler pessoas e desvendar mistérios. Uma coisa que eu não gostei no livro é que os contos são bem curtinhos, então não dá tempo de você se envolver nas histórias. Quando você se empolga, você vira a página e já termina. E eu acho que foram poucos os contos que eu realmente gostei. O meu favorito, eu acho que foi o segundo, que é A Liga dos Cabeças Vermelhas. Então, se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo qual foi o seu conto favorito. Depois eu li Princesa no Limite, que é o 8º livro da série Diário da Princesa, da Meg Cabot. Nesse livro, Michael revela para Mia que vai ter que morar 1 ano no Japão, então durante a história nós vemos como a Mia lida com essa notícia. Eu gostei desse livro porque os últimos livros que eu li da série estavam assim bem desanimadores, e nesse daqui eu já me interessei mais pela história. Eu me diverti bastante lendo o livro e no final dele até tem um gancho pro próximo, como se fosse uma continuação, o que não acontecia nos outros livros. Até quando eu tava lendo eu estranhei um pouco, mas a leitura foi bem legal pra mim. Para finalizar a primeira semana da maratona, eu li Misery, do Stephen King. O livro conta a história de um escritor que, após sofrer um acidente de carro, foi salvo pela sua fã número 1, e lá na casa dela ele descobre que ela viciou ele num remédio e que não vai ser nada fácil sair de lá vivo. O livro, assim, ao todo é bem angustiante porque o Paul, que é o escritor do livro, está nas mãos de uma psicopata, então você fica ali naquela tensão dele o tempo todo tentar escapar dela. E aconteceu, gente, que eu não gostei desse livro. É o 3º livro que eu leio do Stephen King e ainda não foi dessa vez que eu gostei dele. Por que eu digo que eu não gostei do livro? É que as cenas que eu realmente me empolguei na hora de ler aconteceram depois de 200 páginas. Então, depois de você ler 200 páginas, você já tá meio cansado e eu queria ter aproveitado mais esse livro e não consegui.
Eu gostei de como a história terminou, mas o restante do livro pra mim foi bem lento e cansativo. Então eu acho que não adianta dizer que eu gostei do livro só porque gostei do final. Eu acho que tem que ser um conjunto de coisas. E é por isso que eu dei 2 estrelas pra ele. Todo mundo ficou chocado lá no Twitter, mas eu espero que vocês me entendam. E indiquem aqui nos comentários outros livros do Stephen King para eu ler, porque eu ainda não vou desistir de ler os livros dele. Na segunda semana da maratona, que era a semana do hype, eu li Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. E, gente, eu amei esse livro, eu amei os personagens, eu amei toda a mensagem que ele traz durante a história. Eu fiz um vídeo aqui no canal só falando desse livro, então se você ainda não assistiu, tá aqui nos cards para você conferir. Também li Tudo e Todas as Coisas, da Nicola Yon. O livro conta a história da Maddie, uma garota de 18 anos que tem alergia ao mundo. Ela é alérgica a tudo e todas as coisas. Ela tem aquela doença que é conhecida como a criança na bolha. Então a vida inteira dela, ela só ficou dentro de casa com a mãe dela e também com a enfermeira, que seria ali a melhor amiga dela. Até que um dia chegam novos vizinhos na casa do lado e nessa família tem um garoto da idade dela e a Maddie vai acabar se interessando por ele. Eu gostei desse livro, gente. No início ele é bem fofinho, tem todo aquele negócio de como que eles vão se encontrar, já que ela é alérgica a tudo, como que eles vão se tocar e como que vai começar esse início aí de relacionamento entre eles. E o restante do livro pro final já é mais voltado para um drama familiar que surge, o que eu achei legal, porque daí o livro não fica só voltado pro romance. Porém, a reviravolta que acontece no livro eu achei bem previsível, acabou não me surpreendendo, porque eu acho que já na metade do livro eu tava meio desconfiada do que ia acontecer. E como todo mundo que leu o livro gostou bastante, as minhas expectativas estavam bem altas, então eu acho que eu acabei me decepcionando um pouco com o livro. Eu dei 3 estrelas pra ele, mas isso quer dizer que eu gostei do livro, ele só não alcançou as minhas expectativas. Não foi um livro que eu amei muito, mas ele é muito bom. Ele também é muito rápido de ler, é ótimo para ler em maratonas, porque ele tem várias páginas assim com anotações e figuras que a protagonista faz. Eu também li Perdido em Marte, que é outro livro bem hypado e até saiu o filme dele. O livro conta a história do Mark, que é um astronauta, e após uma expedição lá em Marte, os companheiros dele acabaram deixando ele lá pensando que ele estava morto. Mas na verdade ele estava vivinho da Silva e ele vai ter que ficar sozinho lá no planeta esperando alguém vir buscar ele. Apesar de toda essa situação, o Mark é um personagem que sempre leva as coisas para o lado positivo. Ele é um personagem muito otimista, muito piadista e bem-humorado. Pode acontecer a maior cagada ali com ele, ele não pensa em desistir, largar a mão e morrer ali sozinho. Ele sempre tá com esse pensamento positivo e eu achei isso bem legal no livro. O livro é narrado como um diário de bordo do Mark, onde ele vai relatando tudo o que vai acontecendo com ele nos mínimos detalhes. E ele tem muitos, mas muitos termos científicos. E eu achei toda essa parte bem chata e cansativa de ler. Eu não sou acostumada a ler ficção científica, então eu acho que por isso que eu não consegui aproveitar bem a história. E o mais engraçado é que eu sou formada na área de exatas em química e eu não consegui gostar da história. Olha que vergonha. Mas temos aí o filme para assistir, quem sabe eu goste mais do filme. Muita gente fala que ele é muito bom, então vamos ver. Outro livro que eu li em e-book foi Suicidas, do Rafael Montes. Nesse livro temos a história de alguns jovens que morreram após participarem de uma roleta russa. Daí tem toda uma investigação para saber o que aconteceu nessa roleta russa, porque tem muitas coisas estranhas e mal contadas nessa história. E essa investigação é feita através de um livro que um dos meninos que participou da roleta russa escreveu, que é o Alexandre. O Alexandre era um escritor e queria muito um livro publicado, então ele resolveu participar da roleta russa para relatar os acontecimentos e transformar isso num livro. Então a narrativa do livro é dividida nessa investigação, que a detetive lê esse livro do Alexandre junto com as mães dos jovens que estavam na roleta russa. E também tem capítulos que mostram acontecimentos antes desse dia e outros capítulos que mostram o momento da roleta russa, que foi o que o Alexandre relatou no livro. E, gente, esse livro é muito genial, ele me prendeu na história de uma forma tão incrível.
É um livro policial, que é um gênero que eu gosto muito, e o suspense e mistério dele é muito bem construído. O livro é nacional e se passa aqui no Brasil, então ele mostra alguns problemas que o país enfrenta, como por exemplo a corrupção. O livro também é muito violento, com cenas bem fortes, então se prepare quando for ler o livro. Uma coisa que eu não gostei muito do livro foi a parte em que as mães conversavam, elas só ficavam brigando e se cutucando uma a outra e não ajudavam em nada na investigação. No começo do livro eu me incomodei um pouco com os estereótipos dos personagens, eu achei meio exagerado, mas depois eu fui me acostumando e entendendo por que eles são assim. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, principalmente agora esse mês que tá tendo o projeto da Yara do Conto Encanto de Leiam Nacional. Por favor, leiam Suicidas, porque esse livro foi incrível e o final dele, gente, foi de arrepiar. A terceira semana da maratona era de Outros Mundos, então eu li Filho Dourado, que é o segundo livro da trilogia Red Rising do Percy Brown. O livro é bem grandinho, eu até demorei para ler ele, mas não é porque ele é lento, pelo contrário, ele é cheio de ação. O livro apresenta novos personagens que até me atrapalhou um pouco no início da leitura para saber quem era quem, mas tem uma lista no começo do livro com todos os personagens que ajuda bastante. O primeiro livro da trilogia, que é Fúria Vermelha, é muito bom, eu tinha gostado bastante. Aliás, tem resenha dele aqui no canal, vai estar aqui nos cards para vocês assistirem. Mas esse segundo livro conseguiu superar o que já era bom. Esse livro tem acontecimentos e ação o tempo todo, que te prende bastante na leitura. Aconteceu muito também de eu ficar de boca aberta com várias revelações que vão surgindo no decorrer da história. E o final desse livro, gente, foi lacrador e eu fiquei muito feliz que a continuação dele já foi lançada, porque eu tô muito ansiosa para saber o que vai acontecer. E se você ainda não começou a ler essa trilogia, vá ler logo, pelo amor de Deus, porque, gente, vocês não sabem o que estão perdendo. Eu li também A Maldição do Vencedor, que foi o livro que vocês escolheram para eu ler no Bolacha Book Challenge. E eu já fiz um vídeo falando só sobre esse livro aqui no canal. Se você ainda não assistiu e tem interesse em saber como foi a minha leitura, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês assistirem. Eu também li o quarto livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo do George R. R. Martin, que é O Festim dos Corvos. Eu já tinha lido a metade desse livro, então esse mês eu só finalizei ele e já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa leitura, tá aqui nos cards também para vocês assistirem. A última semana da maratona foi a semana da diversidade. E eu tava bem atrasada nas minhas leituras porque eu terminei o Festim dos Corvos na metade dessa semana. Então eu fui ler Somos Todos Feministas, da Chimamanda. Esse livro, na verdade, é um discurso que ela fez, então ele tem menos de 50 páginas. E, gente, que incrível essa mulher, que incrível que foi esse discurso. Eu acho que todo mundo devia ler isso. Você aprende tanta coisa com esse discurso e você vai se tocando de muitas coisas que vai acontecendo no seu dia a dia ou que você nunca parou para pensar direito sobre isso. E ela vai falando isso de uma forma tão simples, ela vai contando coisas que aconteceram com ela e eu achei isso muito legal. Então, gente, leiam esse livro, o e-book dele tá de graça na Amazon e ele tem menos de 50 páginas e pode ter certeza que o que você levar dessa leitura para sua vida vai te fazer uma pessoa bem melhor. E para finalizar a maratona e o mês, eu li Ayla e o Final Feliz e esse foi o primeiro livro que eu li em inglês. O livro conta a história de uma garota americana chamada Ayla, que estuda na França em um colégio interno para americanos, que é o mesmo colégio do livro Ana e o Beijo Francês. A Ayla sempre gostou de um garoto ali da escola dela, que é o Josh, que aliás é um personagem do livro de Ana e o Beijo Francês. E daí o livro começa com um acontecimento que eu acho que é o sonho de muita gente por aí, que é quando ela finalmente conversa com o crush. E o livro então vai relatando várias etapas de um relacionamento, como por exemplo essa primeira conversa, o primeiro beijo, eles se apaixonando, eles namorando, eles brigando e por aí vai. Então esse livro é um livro de romance, eu acho difícil você encontrar outra coisa nele que não seja isso.
E o romance é bem fofinho, principalmente nas primeiras páginas, onde tem toda aquela coisa das primeiras sensações. Mas depois da metade do livro eu achei que a Ayla ficou muito chatinha, dava vontade de bater nela e fazer ela parar com tanto mimimi. Mas o final voltou a ficar fofinho, então esse livro tem aí altos e baixos. Eu ainda não li Lola e o Garoto da Casa ao Lado, mas eu li Ana e o Beijo Francês. E os personagens desses dois livros aparecem nesse daqui e eu achei muito legal esse encontro, foi praticamente uma continuação da história deles. Em relação à minha experiência de ler um livro em inglês, eu me surpreendi bastante, eu achei que fosse mais difícil, mas a linguagem desse livro aqui é bem tranquila. Aos poucos eu fui pegando o jeito e aumentando o meu ritmo de leitura. Por exemplo, você não pode ficar querendo traduzir tudo. O livro tem muitas características na descrição das coisas, então se você ficar traduzindo tudo, você vai ficar empacado só nisso. Você entendendo o que está acontecendo ali, eu acho que já vale, então essa é a minha dica para quem está começando a ler em inglês. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de julho. Não se esqueçam de curtir o vídeo e comentem aqui embaixo como vocês se saíram na Maratona Literária de Inverno. O link para compra de todos esses livros que eu mostrei aqui no vídeo estão na caixa de descrição se você tem interesse em comprar eles. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também e até o próximo vídeo. Tchau!